Olá, queridos amigos, inscritos, membros do canal, seu Spook aqui, com a mesma camiseta. Estou há 3 horas gravando vídeo pra vocês, sem parar. O que a gente faz aqui na sequência? É verdade, eu não estou mentindo. Eu estou preso nesse quarto, me alimentem, socorro. Vamos lá. Tio Spook aqui, novamente, a mesma roupa, a mesma cara de cansados, a mesma luz em cima da minha cachola, trazendo para vocês a continuação desse Murder Houses. Uma playlist que eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais, todos nós gostamos, não é mesmo? Uma playlist muito legal e que deveras dá medo. Dá medo. Ei, terror da vida real, né? Esse é o terror da vida real, né? Vai saber se tem um assassino rondando sua casa nesse exato momento. Medo, susto, perigo, terror, mas é verdade. Bom, infelizmente aconteceu isso com a nossa queridíssima Mary, né? Eu sinto muito pela família, sinto muito por tudo, realmente é horrível. Você passa por traumas na sua vida, esses traumas te perseguem, e aí quando você acha que você está se livrando, sempre vem mais um, e não para. Até o dia que realmente a coisa, ela vai para um direcional péssimo, e é o que aconteceu com a Mary. Bom, para quem não sabe o que eu estou falando, assista a essa playlist desde o começo, por favor, e principalmente ao começo desse vídeo, é uma sequência que até então está em 3 vídeos, e que são deveras importantes para o nosso entendimento e aprendizado sobre o que ocorre junto a nós dentro da leitura de energia referente ao corpo de energia físico, mental, emocional, espiritual ou o que for. Por favor, assistam e entendam. A gente vai dar continuação, não é mesmo? Aos vídeos para ver quem foi que matou Mary. Será que foi o Coronel Mostarda na biblioteca com o candelabro? Não sabemos, mas... De novo, eu estou de olho no Mitchell e no Nathaniel. Pode ser que apareça alguém? Pode. Lembrando que eu não vi ainda os dois depondo. Vamos lá. A gente já viu a energia do nosso queridíssimo amigo aqui, que foi namorado da Mary. Ele não tem nada a ver com o assassinato dela. Ele foi culpado, colocado como culpado claramente. Por quê? Porque é um crime passional. É assim, é padrão, né? Mataram a mulher. Quem foi? Seu ex-namorado. Mas o ex-namorado tá em outro lugar, não importa, foi ele. Mas e o vizinho aqui de um moleque de 17 anos que perdeu o relógio e que aparentemente apareceu um relógio na zona do crime, né? Ah, não sei, depois a gente vê isso. Então, assim, a gente vai tentar entender o racional dessa história partindo de agora. The next day, Mariora's autopsy results come in. E agora veio a autópsia, o resultado da autópsia. Ela foi esfaqueada 8 vezes. Ela foi esfaqueada 8 vezes e teve 7 ferimentos seríssimos internos. E ela teve ferimentos na mão que indicava que ela estava se defendendo. The official cause of death was loss of blood from the stab-wounds. Infelizmente, a causa da morte aí foi realmente a perda monstruosa de sangue que levou ela ao falecimento. Idade de 37 anos, tá? Female. That isn't the only information the autopsy provides. Não foi a única informação. Pegaram as amostras do sêmen que estava dentro dela. De novo, ela sofreu um abuso sexual, eu sinto muito por isso, eu acho isso realmente criminoso, e quem abusa sexualmente de mulheres deveria realmente ou ter pena de morte ou suas partes íntimas arrancadas. É uma opinião pessoal minha, ok? Eu acho que isso é um crime hediondo e que deveria ser visto desta maneira, tá? Mas, de novo, eles conseguiram a maior e melhor prova de todas, que é o DNA advindo do sêmen. The autopsy also shows exactly what happened during Mariora's last moments. The conclusion that the evidence pointed us to was he beats her, he stabs her, he cuts her throat, and then he rapes her. Olha que absurdo, né? Então ela foi nocauteada, foi esfaqueada,
Aí ele cortou a garganta dela para ter certeza de que realmente ela estava morta e neste final ele acabou abusando dela. She was dying while she was being raped. The sample means that whoever committed this horrific crime can be identified beyond the shadow of a doubt. Agora ele se ferrou, o cara que fez isso se lascou, porque com o DNA da amostra eles vão poder identificar quem fez. Investigators just have to find a match. Ah, você tem 3 suspeitos, carinha. Vamos lá. Tem 3 caras. Nathaniel, Mitchell Mary Orashan e o namorado dela, antigo namorado. seemed to have it all together. Mariora was kind, generous, funny. She was a little tiny petite thing, but she was a little firecracker. She had a great sense of humor and just a great friend to have. But in July of 2002, Isso aí eles she estão was found recapitulando murdered tudo, in né? a Taos, New Mexico apartment she had recently moved into after splitting with her boyfriend. She still hadn't unpacked. She just moved in. There were still things that were in the corner or had not been unpacked from boxes that were in the apartment. With Mariora's case still unsolved, police now have another remarkably similar crime on their hands. The murder of Leanne Martinez. Esse foi um outro caso, infelizmente, uma menina aí de 20 e poucos anos que era mãe, acabou também sendo a vítima do mesmo, possivelmente do mesmo maluco, tá? It was determined that we would do a joint investigation with the Sheriff's Department, given that both of these women were killed in a similar manner. Essa aqui é a casa da Martinez. Essa aqui era a casa da Mary. A gente já identificou a criatura que estava aqui atrás. Tá, mas a gente tem um sneak peek aqui. Não, mas esse aqui está atrás do corpo. A gente tem um problema aqui, uma situação um pouco mais delicada. Isso daqui é estranho. Essa daqui era muito visada. O cara estava de olho nela. Ele já estava de olho nela. Essa daqui não. Ele não estava de olho nessa menina. Ele não conhecia ela assim no sentido... Deixa eu tentar traçar o padrão para vocês entenderem. O cara conhecia a Mary. Ele já estava de olho nela. Ele já tinha intenções sobre a Mary. Beleza. Então, ele foi assertivo neste caso. Aqui não. Aqui é como se ele tivesse ou relembrado da existência dessa menina, tipo, putz, eu lembro da Martinez, eu lembro da Martinez, que foi um caso que eu tive e tal, de repente eu vou lá também. Ou, porque assim, a energia está muito fraca aqui na casa. Aqui não, a energia está mais forte. Aqui está fraca, está estranho. Nós temos obsessores aqui? Temos sim, tá? Nós temos 2 obsessores, mas são 2 obsessores que estão ligados à energia do corpo e não necessariamente à energia do assassino. Aqui a gente tem a energia do assassino, aqui não. Por isso estou te falando, o interesse dessas criaturas que estão trafegando aqui é pegar a energia residual que fica aqui no cômodo de uma pessoa que faleceu no lugar, mais nada. O que significa que ele não estava tão interessado na Martinez, não era um alvo assim tão importante quanto a Mary. A Mary era um alvo de cobiça ao cara. Pra cá não. Pra cá, tipo, foi um acaso da situação. A energia indica isso. Ele não estava de olho nela, ele estava mais de olho na Mary. Did the victims know each other? Were they hanging out in the same circle of friends? Police determined pretty quickly that the victims are strangers, but that doesn't mean their murders are unrelated. A polícia determinou, são 2 pessoas que não são conhecidas, né? Mas foram unidas por um crime comum entre elas, mas elas não têm a ver
Por isso que eu tô achando estranho, realmente não tem uma similaridade entre os tipos. Teoricamente, um assassino dessa frieza, ele tem um padrão, ele segue um padrão. E muitas vezes ele é atraído por um tipo específico de mulher. Talvez uma mulher que seja difícil ele ter uma relação ou conquistar. Ele não é um mero compulsivo sexual, não é um cara que sai por aí só tendo relações. Ele é um cara que meio que coleciona troféus. Ele tem um padrão de beleza ou uma dificuldade em ter aquela mulher. Essa é a minha opinião. They were still looking at potential suspects, acquaintances, all that kind of stuff. And it wasn't ruled out, but the focus became very narrow on one person having done both crimes. And it's starting to look like the prime suspect in Mariora's murder, her ex Michael Edmonds. E ele se tornou o alvo de toda a investigação, né? O seu antigo namorado, Michael Edmond, que não tem nada a ver. Ele realmente não tem o padrão desse tipo de coisa. Primeiro que são crimes brutais. Ele não tem... desculpa, aí eu estou predeterminando realmente por meio da energia, mas estou predeterminando que ele não tem o arquétipo de ser um assassino. Can be ruled out. He didn't know the end. Muita gente está falando, né? Mas assassino não tem arquétipo. Teoricamente, dentro desse contexto de cenário do crime, tem. Nesse caso, ele não se enquadra. Seria um assassino muito brutal, muito rápido e muito burro também, né? Porque deixado o relógio lá, mas ele nota-se a força que ele atacou, é muito forte. Martinez wouldn't have known Leanne Martinez from anybody in the world. And when the lab results from his DNA sample come back, he's cleared. Falei? Quando chegou o exame de DNA do Martinez, do cara, né, do namorado dela, do ex-namorado, ele estava limpo, não foi ele. The insult, really, of someone even thinking that I would do anything like that, it pissed me off, frankly, that they had such little respect. É isso aí, eu tô contigo. Ele falou, se as pessoas realmente me colocaram nessa situação, isso me deixa muito nervoso. Eu mereço pelo menos o respeito das pessoas. For me as an individual. Como um indivíduo, como um ser humano, como um ser, eu mereço respeito, primeiro de tudo. Me colocar numa situação, quer dizer, uma pessoa que realmente deu o acolhimento a Mary quando o primeiro marido dela faleceu, foi ele que acolheu ela. Obviously, you got to start with the first known quantity, which is the boyfriend. And so that had to be ruled out. Cara, vai no Nathaniel. There's a break in the Leanne Martinez case. Police have received a tip that a man named Richard Fresquez sold a stolen car stereo similar to one missing from Leanne Martinez's car. Leanne Martinez Cars, ok. E eles começaram a puxar então a capivara lá e descobriram que tinha alguma coisa a ver com o carro dela que foi vendido, aparentemente estava um carro irregular. But when police go to question Fresquez, he's nowhere to be found. Luckily, family members provide another clue. We began receiving tips that Richard had traveled to his cousin's house. E eles foram atrás do Richard, que é o cara que provavelmente vendeu o carro aí cheio de rolo pra mulher, e ele tava na casa ali do primo dele, né? He had left some clothing items at her residence, and those items were retrieved by investigators and held for evidence. There were some shoes that were found in the trash that he discarded, and we discovered blood on the shoes that he had left at her residence. Bom, tinha sangue no sapato dele, e eles foram lá colher o lixo, né, das pessoas, fazer coleta de provas, de evidência, e descobriram que tinha lixo, tinha sangue num tênis. Tudo bem, tá ligado o caso da menina, né? Mas e o caso da Mariora? Será que ele estava envolvido também? De novo, nós temos 3 suspeitos. Um deles foi descartado, que é o ex-marido, né? O ex-marido não, o ex-namorado. Nós temos Nathaniel, que é um moleque de 17 anos, que teria sim como ter feito algo. Nós temos Mitchell, que era um cara que Nathaniel conhecia e que também poderia estar envolvido, já que ele perdeu um relógio. E nós temos agora uma terceira pessoa que está envolvida num crime da outra menina de 20 e poucos anos. Ou seja,
eles estão trabalhando em 2 crimes simultaneamente, tá? Quem sabe eles se correlacionam ou não. De novo, a gente não consegue pré-determinar quem foi, por quê? Porque eu não vi Nathaniel sendo interrogado, eu não vi Mitchell sendo interrogado, eu não vi também o outro caso agora, esse rapaz aí, o Richard, sendo interrogado. Ou seja, a gente só está trabalhando com um cenário. Eu preciso ver o interrogatório. Could they also match the bloody shoe prints found in Mary Orashan's apartment? This was of definite interest in the Shan investigation as well, to have the blood analyzed to see if we could possibly put Richard in Mary Orashan's residence. If there's any blood from Mary Orashan on those shoes, we wanted to find out. É uma prova extremamente forte, né? Investigators Tênis com find a sangue. connection between Richard Fresquez and Leanne Martinez. It was found that Leanne Martinez ran with a wide circle of friends, and Richard Fresquez hung out, either with Leanne Martinez or with some of the same friends that Leanne would hang out with. Era um grupo Finding a link de amigos between Mary conhecidos, Orashan and tá? Richard Fresquez proves more challenging. On a hunch, they circle back to Mary Orr's job. Investigators had discovered that Mary Orashan had worked at a local hotel and she was doing housekeeping at that hotel. Detectives wonder if maybe the hotel can provide a connection. And when they interview the manager, they hit a jackpot. Então, peraí. Existe um motel que a Mary O'Hara aqui trabalhava. Ela era uma arrumadeira. Trabalhava lá junto, fazendo serviços junto ao hotel. Beleza. Em paralelo, nós tínhamos a menina, de 20 e poucos anos, que foi também assassinada, nas mesmas condições que a Mary. Ela tinha um grupo de amigos, onde esse tal de Franklin Ramirez aí, ele era amigo da galera. Então ele conhecia a menina de 20 e poucos anos, mas até então ele não conhecia a Mary. I have in my hands some copies of heads-in receipts. After digging through some files, the manager finds a check-in receipt from Richard Fresquez. Saying that their arrival date was June 8, 2002. He checked in at 4:54 p.m. Eles acharam a entrada do Sr. Franklin Ramirez aí, no hotel. Então ele tinha feito o registro, ele se hospedou no hotel e ele estava de olho na Mary. Lembra que eu falei? De novo, lembra que eu falei? Ele estava de olho na Mary, ele estava cobiçando a Mary, ele conhecia ela. Era um alvo precioso a Mary, mas não a outra menina. A outra menina foi simplesmente um acaso. O negócio dele era a Mary. The departure date was 6/9/02. They also showed the cleaning room details and that Mary Orashan had cleaned the room after Richard Fresquez had stayed at the hotel. Richard Fresquez, né? Which means Leanne Martinez's suspected killer could have had contact with Mary Orashan less than a month before her murder. Foi o que eu falei desde o começo. Olha que louco, eu adoro quando as coisas batem. Desculpa, tô rindo de uma situação horrível, mas vamos lá. Ele estava de olho, por quê? Porque aquela energia que estava na casa da Mary, aquela criatura, aquele ser, ele estava realmente ali procurando a cena, procurando a situação. É como se você fizesse cocô na casa do Pedrinho, cara. Tá ligado? Você vai na casa do Pedrinho, você vai lá, faz cocô, deixa o cocô lá, tá? Deixa o cocô, você marcou território, a criatura é a mesma coisa. Você vai lá, fica de olho, joga forma pensamento, joga suas intenções, você faz o processo de ficar de olho. A criatura que acompanha esse cara, esse Richard deve ser podre, deve ser um usuário de drogas, um traficante, deve ser um cara podre. Ele jogou essa energia para lá. Então, quando ele entra, toda a energia brutal, animalesca, agressiva dele tá junto. Então, todos esses obsessores que perfazem realmente a mente dele, criam as vontades, os desejos, eles surgem. Como qualquer criminoso aqui no Brasil, ok? O cara vai lá, ele entra, ele leva essas criaturas, ele faz o que faz e ele sai. Só que
ainda fica o registro desses seres, ainda fica o registro das formas de pensamento no lugar. Então qualquer um que tem essa habilidade já como um clarividente consegue pegar esses seres e começa a destrinchar, falando, tem algo aqui. Eu sei quem é o cara, a natureza do cara, eu sei qual é a característica desse cara, que é diferente da menina, da outra criança lá de 20 e poucos anos, que foi violentada, só que são energias diferentes. A caça do cara foi a Mary Ann, o outro, a caso da outra menina, ele simplesmente foi um acaso, É como se o cara ainda tivesse na adrenalina, tipo, meu, deixa eu abrir a agenda aqui, deixa eu ver quem é que pode ser a próxima. Pô, lembrei dessa menina, vambora. A Mary Ann não, ele cobiçou ela desde o momento que ele entrou no hotel, ele já sabia, ele olhou pra ela e falou, pô, curti. Ele cria o arquétipo do desejo dele, ele quer aquela mulher por um desejo. The departure time is not always right, it just depends on what time we check them out of the system. And then, police find another connection between Fresquez and Mary Orshand. Vamos lá, qual que é We a also received combinação? information from somebody who employed Richard to work on the church in the same plaza where Mary Orshand was murdered. We were starting to find Richard Fresquez in every location where Mary Orshand was found. Então eles descobrem que esse cara chamado Richard, ele frequentou os mesmos lugares que a Mary, ou seja, a Mary estava hospedada num hotelzinho lá, perto de uma capela, e ele foi chamado pelo dono do lugar a fazer serviços na capela e naquelas estruturas. Então, ele estava de olho nela, ele estava rodeando ela, ele estava ali vendo os acasos, tornando os acasos realmente a situação convincente ao crime. But where is Richard Fresquez? A week later, police find out. Cadê esse cara? U.S. Marshals apprehended Richard Fresquez in California. Myself and another agent from state police traveled to California to conduct an interview with Richard Fresquez. Olha o bandidinho, a gente te pegou. Olha só, U.S. Marshals, gosto desses caras, hein? Orra, meu. O que eu tive de patch aqui, o escrito U.S. Marshal para jogar Airsoft. U.S. Marshal, realmente, são os Marshals americanos que vão lá cumprir as ordens judiciais. Os caras fazem campana, 6 horas da manhã na casa da pessoa, deu 7 horas, o cara botou a cara para fora, you're arrested, what? E aí começa a perseguição, ou o cara já leva preso. Está aqui o nosso Richard Fresquez, pero não muito Fresquez, não é mesmo? Bora fazer uma análise do dito cujo? Ai, ai. Covarde. Covarde. Caracoles, olha que coisa interessante. Eu não vou predeterminar que ele realmente foi o assassino, tá bom? Não vou, não é assim... não é tão fácil assim predeterminar o crime de assassinato perante a esse cara. Por quê? Esse cara ele tem uma energia tão densa, tão turva, tão zoada em volta dele, que gera uma barreira natural que impede realmente... É como se fosse um muro energético. Vamos lá. Sabe quando você se empanturra de lodo? Você só vê esse lodo do cara. Por quê? Porque ele é tão sujo, que é difícil você acessá-lo, não tem uma brecha ali de luz que realmente torna-se factível a sua análise mais clara, que nem a gente fez da Mary em termos de contraste, o que são os problemas reais com relação ao que é a energia pura e limpa dela. Esse cara não tem energia pura. Esse cara, ele nasceu na violência, ele cresceu na violência, ele viu realmente a forma errada de como a família lida, como a família cria. Olha, honestamente, se o pai espancava a mãe, eu não vou ficar nem surpreso se ele falasse isso, entendeu? Tipo, meu pai espancava minha mãe, meu pai era alcoólatra, eu vi muita violência na minha casa, meu irmão morreu esfaqueado, coisa desse tipo. Pra mim, isso aqui é fichinha pra esse cara, tá? Toda a região do quadril dele tá imunda, o que indica todos os problemas familiares possíveis e cabíveis sobre esse cara. Ele tem milhões de problemas familiares, então justifica-se claramente essa energia que eu falei.
1, 2, 3, 4, 5 obsessores ao redor dele agora, nesse exato momento. São 5 obsessores extremamente agressivos e o obsessor que estava na casa da Mary Ann com ele. Eu odeio quando acontece isso. Ele tem 5 obsessores. Nota-se que ele já fez isso antes. Ele já fez outros crimes parecidos, sim. Ele tem a energia... Ele tá com essa energia. O obsessor deste lado é o que estava na casa da Mary Ann. Ele tem 5 obsessores com ele. 1, 2, 3, 4, 5 obsessores conectados. Obsessores todos ligados ao ponto mais instintivo do cara. É surreal. Ele não tem nenhum obsessor sexual. Significa que ele consegue esvair totalmente o prazer dele sexual. Ele não mata por sexo. Ele mata pelo prazer de ver a mulher morrer. É puramente instintivo. A gente está lidando com um animal. Senhoras e senhores, isso daqui é a representação de um animal. Isso aqui não é um ser humano. Isso aqui não é um ser que realmente deveria ser tratado como um humano. Isso daqui é a representação de um estado animalesco, de um indivíduo puro animal. Ele não é racional, ele não é inteligente, ele não tem nada de bom senso na vida do cara. Ele é puramente animal. Todo o instinto do cara é animalesco. Ele não tem bom coração, ele não age de maneira nobre com as pessoas. Ele é completamente um animal. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. É inteiramente animalesco. Ele tem 5 obsessores ao redor dele. São 5 obsessores iguais. E quando a gente lida com obsessores iguais, significa que é um potencializando o outro. Não existe... Até o corpo ele é assimétrico. O lado direito é diferente do lado esquerdo. Mas quando a gente coloca... Vamos lá. Você coloca 1 quilo de arroz no seu prato contra 2 colheres de feijão. Notadamente, o peso maior é o seu arroz. Quando a gente gera esse desequilíbrio, você obviamente vai causar um mal-estar físico em você, porque você vai simplesmente se empanturrar de arroz. Você mal vai sentir o feijão. Se você tem muito ódio, muita raiva, muita ganância, e você alimenta isso constantemente, você não vai ter uma percepção de um amor, de uma calma, uma mente calma, porque você só vai ter a referência disso. Isso vai te alimentar cada vez mais. Quando você tem obsessores similares, eles potencializam a mesma emoção, o mesmo instinto. Um instinto potencializado sobre o outro, sobre o outro, sobre o outro. Ou seja, você é bombardeado 24 horas pela mesma descarga da mesma energia, o que torna você parte dela. A referência desse cara é puramente os distúrbios causados em toda a sua infância, a criação de um padrão de como realmente deve agir e a presença desses seres em algum momento que fizeram-se presente na vida desse cara e foram atraídos, na verdade, por ele, se conectaram a ele e geraram um padrão de comportamento. É um padrão de comportamento mais animal. O que é um padrão animal? Ele é extremamente violento, agressivo com mulheres. Ele é extremamente louco, ensandecido, misturando sexo com dor, com prazer, com raiva e com sangue. Ele é o típico cara que gosta de ver não a mulher tendo prazer, mas ela é a mulher morrendo. Ele gosta de ver a mulher morrer. Esse tipo de comportamento
não tenho palavras para dizer o quão desprezível é isso. E o pior, ele não faz isso por um pulso ou um impulso sexual. Ele faz isso pelo simples desejo de ver o sofrimento alheio. Todos esses obsessores que estão ao redor dele conectados somente em um único ponto, que é o ponto das emoções inferiores, o ponto da explosão mais raivosa, ensandecida, capaz de derrubar uma porta, capaz de destruir a vida de uma pessoa, esmigalhar a pessoa, vê-la deixar de existir. E isso daí não passa nem pelo ponto sexual e nem pelo ponto do mero instinto. Ele é extremamente explosivo e ele descarrega tudo na pessoa. Tudo na pessoa. E o impressionante é que não é o obsessor sexual que faz isso. Então a gente não está falando de simplesmente uma compulsão sexual, a gente está falando de um ódio, mais puro ódio para com mulheres. Tem coisa estranha aí. E vamos ver. Let me ask you a few questions because there was and I'm sure you're aware of it too, there was another murder that had taken place. Vamos lá, vamos fazer algumas perguntas, tá? We requested his whereabouts during the dates that Mary Laura Shan was at her residence. Richard provided dates that he was out with different persons, but not in that area. He definitely distanced himself from that crime scene. Ele falou que ele não estava lá. Ele falou que ele conhecia ela por alto e tudo mais, mas que não estava lá. I mostly stayed away from the church area. I saw out of respect. So let's say in June or July, were you ever in that plaza? No. Olha lá, eles perguntam, né, se ele estava lá no hotel em julho, julho. The detectives then decide to change tactics and confront Fresquez about Leanne Martinez. E aí eles vão confrontá-lo agora com aquela menina, a Leanne Martinez. At this point, let me go ahead and tell you, you did cause the death of Leanne Martinez, okay? We know that, and let me explain. Hold on. But what we believe is that this was something that was probably an accident. It wasn't intentional, but it did happen. Hold on. Oftentimes when we're conducting these interviews, especially if it's a person that we feel is responsible for the crime, what I like to do is give them two options. One is less offensive to admit to than the other, but both of them are admitting to the same thing. Eles deram duas opções pro cara, tipo, ou você admite, entendeu? Tipo, ou você admite na boca, cara, ou você admite, entendeu? Essas foram as duas opções pro cara. But Fresquez won't admit to anything. Mas ele não quis admitir nada. At the conclusion of the interview, Richard Fresquez denied having involvement in either of the murders and did provide a DNA sample and then requested an attorney. Bom, ele não quis se comprometer com nada, mas eu acredito que ele deu o teste, deu o exame de DNA e pediu um advogado. E nós estamos aqui para ver o que vai acontecer, não é mesmo? Galera, última parte. O Botico eu sei que tá ali, ó, explodindo. A gente quer saber quem foi. Quem foi? Quem não foi? Tio Spook, você tem razão, não tem razão? Meu Deus do céu, o que vai acontecer a partir de agora? Eu também quero saber. Eu também. Tá? E ó, eu vou ser muito honesto com vocês. Eu tô aqui, ó, com o Nathaniel. Eu acho que esse moleque sabia. Viu? O Polícia do México, eu tenho certeza. Nathaniel sabia. Esse moleque sabia de algo. Fica de olho aí, hein? Fica de olho. Nathaniel tá aqui, ó. Tô de olho em você, Nathaniel. Tá? Provavelmente foi esse cara aqui que fez a meleca, mas Nathaniel, fica esperto, velho. Que não é vida louca, não. Tá ligado? Bom, é o seguinte, a gente vai dar uma pausa agora. Eu tô louco pra saber que fim vai dar nisso aqui. Deus do céu, que louca que eu tô da adrenalines. Bora! Eu sei que... Força! Vamos pros minutos finais, que depois a gente vai conversar, bater o papo, vamos entender o que aconteceu e vamos falar desses arquétipos que estão aparecendo aqui neste videozinho, tá bom? Galera, paciência. Eu sei que tem muita gente aqui que curte e eu também tô aflito. Vamos lá! Bom, galera, recadinhos finais. Todo mundo aqui sabe que Tio Spook é um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo ou holístico aqui no Brasil, licenciado nacional e internacionalmente e por institutos que realmente me habilitam, capacitam para poder
complementar por meio de técnicas consideravelmente alternativas à medicina tradicional. Leiam-se tratamentos para problemas físicos, emocionais, mentais, e aí sim entramos no critério espiritual e as limpezas de casa e as limpezas das áreas comerciais. Para todos aqueles que querem passar por isso, prestem atenção. Vocês devem encaminhar um e-mail. Não é Facebook, não é Instagram, não é WhatsApp, não é sinal de fumaça, não é 7 ondinhas, é um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Eu vou repetir, limpezadecasas@gmail.com, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um sistema pelo Seja Membro, que você clica aqui embaixo e doa R$8 aí pra gente. A gente continua firme e forte na plataforma. E o sistema PayPal, que daí você pode doar qualquer quantia. Também está a descrição aqui embaixo de como pode fazer. Seja Membro e o PayPal, tá? O Seja Membro é R$8 e o PayPal, qualquer valor que você puder ajudar, nós agradecemos. E por último, obviamente, todo mundo aqui sabe, nosso website, casassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Galera, eu vou pegar esses caras a tapa, eu quero saber o que tá rolando e eu vejo vocês na continuação desses vídeos. Bons sustos a todos nós.